Bom, uma pergunta que é muito feita no mercado e as pessoas me perguntam muito sobre essa questão é sobre qual que é o melhor mercado, né? Qual que é o melhor, Forex ou B3? Tranquilo? Galerinha, Elson Barros falando aqui com vocês e a gente vai dissertar um pouquinho aqui sobre essa questão de qual que é o melhor mercado e por que é e suas características, né? Suas peculiaridades de cada mercado, tá? Antes da gente iniciar o assunto, eu já gostaria de dizer que eu conheço os dois mercados. Então, por isso que eu vou falar sobre os dois mercados, Forex e B3, tá bom? E se é melhor operar tape read, se é melhor operar gráfico e a minha concepção sobre isso, tá bom? Espero que gostem aí desse vídeo aí. Então vamos lá, qual que é o melhor mercado, Forex ou B3? Eu particularmente comecei no Forex, para mim Forex é sensacional, para mim meu primeiro amor chama-se Forex, tá? Então para mim Forex é a coisa mais importante para mim na minha vida, onde eu trabalho todo santo dia, que eu analiso, que me dá qualidade de vida é Forex. Então eu já sou suspeito para falar sobre o assunto, porém eu vou falar de uma forma mais técnica dentro das suas características, tudo bem? Então vamos lá, o que é o Forex, gente? Forex é um mercado internacional de divisas, né? Que tem uma nomenclatura em inglês que eu não sei falar, porque se eu falar vai ficar feio, então pode me zoar depois. Então não vou falar, mas é um mercado internacional de divisas, um mercado interbancário, tá? O Forex. É uma rede interna de bancos. Então o Forex, o que acontece? Como ele é um mercado interbancário, ele é um provedor de liquidez, certo? Ele provê liquidez dentro do mercado. Isso que é interessante para quem trabalha com esse mercado. Você está dentro da liquidez de mercado, entendeu? Então ele é um mercado interbancário, é uma rede interna de bancos que dá essa liquidez toda, onde tem as corretoras e tudo mais. Hoje você pode abrir conta tanto em uma corretora Forex quanto em bancos que fornecem o serviço de Forex, né, de divisas. Tá? E o Forex ele é baseado em taxa de juros, por isso que ele é uma moeda muito importante que movimenta todo mundo, tá? Uma característica principal do Forex é que ele movimenta 5 trilhões, isso tem em todas as literaturas de Forex, por dia, 5 trilhões de dólares por dia. Então você vê aí que é um mercado que tem uma força extrema, tá? Então é por isso que tem uma liquidez muito boa, dá para você trabalhar muito e tem muitos ativos que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então esse é o mercado Forex. Uma outra característica dele, principal, é que ele é 24 horas, né? Ele é aberto de segunda a sexta-feira, 24 horas. Você tem Londres, você tem Ásia, tem Nova York, tem Canadá, todos esses horários para que você possa estar operando. Então, por isso que eu gosto de Forex, ele é um mercado 24 horas, tá? Enquanto a B3 não é 24 horas, tá? Essa é uma das características que eu acho que é sensacional. Um outro fator importante aqui no mercado Forex, o gráfico prevalece, né? A análise gráfica, a análise técnica, o price action, o gráfico de uma forma geral, propriamente dito, ele prevalece, não é igual ao mercado brasileiro que é tela aberta. Então o gráfico ele é sensacional, tá bom? Então o gráfico para Forex é o bicho, né? Ele é já para B3, na minha concepção, eu estou falando sobre a minha ótica, tá? Eu não estou falando sobre fulano ou cicrano, eu estou falando sobre a minha ótica, de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral também, tá? É claro que o gráfico funciona na B3 também, mas devido à sua característica, que é um mercado de tela aberto, o gráfico funciona melhor em Forex. Eu não estou tecendo crítica sobre a B3 em comparação com Forex, não. Eu estou simplesmente colocando a minha concepção quanto à sua característica principal de cada mercado, tá bom? Então, o gráfico no Forex funciona melhor porque ele é tela cega. Como que é tela cega? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Bom, isso que vocês estão vendo aqui, ó, é gráfico puro, price action, que a gente chama, né? O modo operacional, gráfico puro. Então não tem como eu identificar quem está pendurando compra ou quem está pendurando venda, quem está comprando ou quem está vendendo. Você deve estar se perguntando, mas no mercado brasileiro dá para saber quem está fazendo isso que você está falando? Sim, no mercado brasileiro somos um mercado de tela aberta. Eu tenho minha concepção sobre isso, tenho minhas críticas sobre isso e devido ao momento atual que estamos vivendo, que é a questão da pandemia, o mercado ele não está muito legal para se trabalhar, principalmente por gráfico e nem tape read, que é o fluxo de ordens, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas voltando aqui para o gráfico, então cada candle desse
tem uma psicologia por trás, existe uma psicologia de massa quando você une todos os candles, né? Quando você faz uma análise de um contexto geral. Então existe uma psicologia de massa que inclusive trata-se de um tema do meu treinamento online, tá? Eu falo sobre psicologia de massa, psicologia comportamental, tem tudo isso dentro do nosso treinamento. Então isso aqui, ó, cada candle desse aqui tem um nome, tá? Tem um motivo, tem um porquê. Só que você nunca vai analisar um candle desse de forma individual. Tem que estar sempre em conjunto, sempre em contexto, sempre baseado em confluência de fatores, que eu falo muito também no meu treinamento, tá? Isso aqui, ó, é tela cega, o que a gente costuma dizer. Mercado de tela cega, tá? Por que tela cega? Porque eu não consigo identificar quem está pendurando ordens do lado comprador ou do lado vendedor. Não tem como identificar isso, tá? No Forex. Existem algumas ferramentas aí que dá volume e tudo mais, mas você não consegue propriamente verificar quem é que está pendurando a corretora, que está pendurando lotes na compra ou na venda. Não existe isso ainda no Forex, tá? Por isso que ele é um mercado de tela cega. E o que é mais interessante, toda análise gráfica, seja ela gráfica, técnica, price action, o gráfico propriamente dito, ele tende a funcionar melhor no mercado porque ele sofre menos influência no Forex, né? Não tem como você identificar com quem está pendurando, então ele sofre menos influência. Elson, você está dizendo que sofre menos influência, quer dizer que ele sofre influência? Sim, todo e qualquer mercado sofre uma certa influência, tá? Porém, todavia, portanto, no mercado Forex sofre menos do que no mercado brasileiro. Se a gente citar aqui alguns exemplos de mercado brasileiro, tem o famoso Joesley Day, né? Joesley Batista, que é um inside trade que movimentou o mercado em um dia só, tá? Então você vê que uma pessoa só manipulou o mercado aí. Então tem isso. Uma outra característica que é ruim, no caso, para o mercado brasileiro, citando agora, é a questão de ser um país emergente, né? A gente é um país pequeno em termos de mercado, é um país emergente, então por isso que a gente sofre muita interferência do mercado lá fora, né? Dos Estados Unidos, da Europa. A gente tem aí o euro, a libra, que pesa muito sobre o dólar, sobre o real, que o real está muito desvalorizado frente a essas moedas, né? Eu falando no dia de hoje, né? E alguns dias atrás também já estava desvalorizado, tá bom? Então, e isso faz parte de todo o contexto. Então, por isso que eu gosto muito do Forex. Outro cenário do Forex o Forex, você consegue trabalhar nele como se fosse operar em ações, você consegue ficar posicionado, você consegue trabalhar a favor do swap, então tem toda uma conjectura, você pode fazer scalp muito tranquilamente, tá? Então, isso é muito bom para se trabalhar, para quem não tem tempo. Para quem não tem tempo, o Forex é sensacional. Você pode fazer uma análise no gráfico diário, no 4 horas, colocar o alarme para depois você chegar e fazer a operação quando dá o teu alarme lá, tá? Falando de B3 já é um pouco mais complicado. Vamos lá, B3. Aqui nós temos uma tela de quando eu era head trade numa mesa proprietária aqui na minha cidade, tá? E isso aqui é uma tela real, na época que eu estava operando, tem um pessoal ali atrás no escritório. Isso aqui é a tela real. Se vocês observarem nessa tela aqui, vou até marcar, eu fiz questão de pegar essa tela, que inclusive o dólar estava quanto? Estava 3,70, 3,80, tá? Estava R$3, vamos colocar assim, o dólar ainda estava R$3, tá? Vamos lá, só analisar essa ferramenta aqui. Isso aqui é o Profit da Nelogica, onde a gente opera, eu pelo menos opero o Tapered dessa forma aqui, tá? Não tem gráfico. Uma questão interessante, no Tapered, no mercado brasileiro, como eu opero, não opero com gráfico, só com fluxo. E não, você vê que não tem gráfico nenhum. Então isso aqui, ó, representa o gráfico. Tudo isso que vocês estão vendo na tela representa gráfico, tá? Isso aqui resume o gráfico, resume o candles, tá? De uma forma individual. Então o que que acontece? Você vê aqui, ó, nessa ferramenta livre de ofertas ou book aberto, você consegue ver quem está pendurando ordens na compra e você consegue ver quem está pendurando ordens na venda, tá? Você tem aqui, ó, XP com 5 contratinhos na compra no preço tal. Você tem aqui Terra com 5 contratinhos na venda com preço tal. Então isso aqui é book aberto, o mercado de tela aberta. Isso aqui é tela aberta no mercado brasileiro. São todos os contratos no mercado. São de tela aberta, todos, com exceção, salvo engano, acho que de commodities, algumas commodities, tá? Algumas, eu não me lembro agora, eu não vou dizer que é o milho, porque eu não me lembro de certeza se é o milho ou é o boi gordo, mas em commodities tem uma lá que é exceção, que é tela cega, tá? Mas de uma forma geral, todos os ativos do mercado brasileiro, as ações e tudo mais, se você operar dessa forma aqui, é tudo tela aberta, tá bom? Com exceção de algumas commodities.
que eu não me lembro agora. Tudo bem? Então, o que acontece? Isso em mercado pequeno, em mercado emergente, para mim, na minha concepção, na minha leitura de mercado, no conhecimento que eu tenho, isso aqui prejudica muito a análise. Pior ainda no momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, se encontrar aqui, tudo isso aqui é HFT. Antigamente já tinha, antes da pandemia, né, vamos dizer assim, já tinha muito HFT, que são os robôs trabalhando no mercado. Com a pandemia, os robôs tomaram conta, gente. Poucos trades estão operando pessoa física, tem bastante robô. Então ficou muito ruim de se fazer leitura. Por isso que eu gosto mais de operar e trabalhar mais em Forex, tá? Então por isso que, deixa eu colocar para rodar para vocês aqui o vídeo. Então essa é uma grande diferença, Você vê essa loucura. Isso aqui quando o mercado ainda estava bom. O mercado estava ótimo, estava tudo tranquilo, tudo certo, Dava para operar de boa, você fazia leitura tranquilamente, você conseguia ver blefe, você conseguia ver tudo aqui. Hoje em dia não tá toda essa coisa boa, tá? Por isso que lá no Forex não sofre essa interferência. Claro que o Forex ele tem interferência, sim, e ele tem interferência com relação a notícias mundiais, notícias impactantes. A pandemia impactou no Forex? Obviamente que sim, claro, no mundo inteiro, em todos os mercados. Só que a leitura ainda continua a mesma. Tá? A leitura continua a mesma, não teve nenhuma repercussão no sentido de que não possa se recuperar e se manter estável. Sim, se manteve estável, teve queda, se recuperou. Um outro detalhe que é importante no Forex é que você tem muitos ativos disponíveis para você operar. Você tem tudo isso aqui, Claro que você não vai operar tudo isso de uma vez. Você tem que se especializar em um ativo específico para que você não possa operar qualquer coisa de qualquer jeito, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o ouro, eu tenho a libra com dólar australiano, eu tenho a libra com ien, eu tenho o euro com dólar e eu tenho o índice do dólar aqui, né? Só que o índice eu não opero, é só para eu ver como é que está o mercado, tá? Como eu já falei em vídeos anteriores, no Story, enfim, já falei bastante sobre ele, tá? Então você consegue verificar aqui o mercado, como ele está trabalhando, como ele está se atuando dentro do price action. Por isso que operar Forex se torna mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista de estabilidade de mercado, do ponto de vista de que o mercado que você trabalha, frente ao o mercado brasileiro, é muito mais tranquilo. Por isso que você que me acompanha no Instagram, você vê que eu faço uma análise, muito tempo depois eu faço uma operação, eu faço um estudo, eu faço qualquer outra coisa. Porque o mercado Forex permite isso. É mais fácil você trabalhar dessa forma. Enquanto que você trabalhar no mercado brasileiro, tape read ou operar gráfico, você tem que ficar preso à tela. Um outro detalhe do ponto de vista ruim para se operar no mercado brasileiro é a questão política, o cenário político local. Toda hora existe uma modificação e o mercado ele sofre por conta disso. O mercado você tem um movimento, por exemplo, você tem aqui um padrão de alta. Vamos só colocar aqui, só para você ter ideia. Claro que isso pode acontecer com qualquer mercado, mas no mercado brasileiro é algo assim que chega ao extremo, né? Então, por exemplo, você tem aqui um padrão de alta, rompeu, aí ele vai corrigir aqui, para vir nessa região, para você entrar comprado aqui, dentro de um conceito normal de mercado. Você vai entrar comprado aqui nessa região, você vai entrar comprado aqui de boa, seguindo a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e possivelmente onda 5 para cima. O que acontece? De repente tem uma operação da Polícia Federal, parará pererê, envolvendo algum político, parará pererê, o mercado simplesmente cai tudo isso aqui. E isso é um terror para quem opera. Cai tudo isso, não tem métrica, fica sem métrica. Então isso é muito normal nos dias de hoje para se operar no mercado brasileiro. Então isso é ruim. Diferente do mercado brasileiro, que você tem todas as métricas operacionais, como eu estava falando agora há pouco não, como eu estava explicando aqui, por exemplo, você tem aqui, ondas trabalhando normais aqui, você tem que respeitou a região de suporte, o mercado respeitou, respeitou e foi embora, entendeu? Baita de um suporte, que o mercado foi embora. Já no mercado brasileiro, isso aqui poderia vir para baixo de uma vez sem respeitar nada. O que eu quero dizer, no mercado Forex existe uma lógica operacional. Tá? Se você observar esse gráfico aqui, existe uma lógica operacional frente a esse gráfico. Tem uma região de suporte aqui, de resistência, desculpa. Então ele tende a vir para baixo, buscar esse suporte aqui, tá? Durante a semana, buscar essa região aqui. Então ele tende a vir, tem uma lógica operacional para isso acontecer. Existe uma lógica operacional para isso acontecer. Tem um canalzinho de alta, enfim.
O Forex, o mercado internacional, devido ao seu volume e a sua importância, e por ser um mercado interbancário, ou seja, uma rede interna de bancos, onde gira muitos valores financeiros, ele tende a respeitar mais os padrões gráficos. Por isso que é melhor, na minha concepção, operar o mercado internacional, tá? E a questão do tempo livre também, você tem um tempo livre maior, tá? Para você trabalhar, entendeu? Tranquilo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, por que operar o Forex e qual que é a diferença do Forex para o mercado brasileiro, enfim. Vai muito da questão de tempo. Se você não tem tempo de ficar na tela, o mercado brasileiro não é para você. Se você tem tempo para ficar na tela, o mercado brasileiro, o mercado Forex, me enrolei. Se você não tem tempo para ficar na tela, o mercado Forex é para você, tá? O mercado brasileiro não é para você. Tranquilo? Então tem que ter essa noção. E tem muita gente entrando nos mercados, mas não está sabendo do que se trata. Às vezes o cara faz um curso, paga para fazer um curso e quando vai ver ele não tem tempo, né? Ele arranjou tempo para fazer o curso, mas quando ele percebe não tem tempo para operar. Aí a linha de aprendizado dele vai cair para caramba porque ele não tem tempo para poder ficar treinando. Isso é ruim. Então já para poder ficar atento a isso, ó, tem que saber, tá? Já fica esperto aí com relação a isso. Tudo bem? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. E depende muito de cada um, não existe um melhor, um pior. Cada um tem suas características, suas peculiaridades de mercado. Cabe a você se adaptar a essas peculiaridades, estudar bastante cada mercado e começar a operar. Para isso também existe um simulador, todas as contas existe um simulador, né? Os mercados. A grande diferença de um mercado brasileiro para o mercado Forex com relação ao simulador é que no Forex o simulador ele é gratuito, no mercado brasileiro não sei porquê, mas eles cobram por isso, não existe um motivo, tá? E é isso, você tem que se adaptar ao mercado. Não tem tempo? O mercado brasileiro não é para você. Tem tempo? Pode operar o mercado brasileiro, pode operar o Forex. Tem muita gente saindo do índice no mercado brasileiro para operar o Forex por conta do tempo, por conta da liquidez que é melhor, por conta da estabilidade. O mercado brasileiro ainda está engateando ainda com relação a essa questão de mercado financeiro. A gente teve aí 1 milhão de CPFs cadastrados, muitas pessoas estão descobrindo o mercado agora. Tem muita coisa ruim acontecendo também. E as pessoas estão entrando de forma desavisadas, isso é importante, esse tipo de informação, e as pessoas têm que entender que mercado não é brincadeira, tá? Talvez isso seja um tema para outro assunto aí, depois, outro vídeo, mas é dessa forma, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo e ter ajudado alguém a tirar alguma dúvida, qualquer coisa. Se tiver ainda alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tudo bem? Até mais!